Olá a todos. Meu nome é Elisângela Venâncio Ananias. Eu sou professora colaboradora na UDESC, no Cefid, no curso de Educação Física. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse espaço que me foi dado pela professora Marcela, para estarmos falando por questões que andam permeando a nossa sociedade, a mídia, o campo educacional, político e social nos últimos dias, né, principalmente no último mês. Muito embora essa seja uma pauta que há muito tempo nos assola, nós principalmente enquanto negros, não é? Mas que recentemente, por conta das questões raciais que estão aflorando mundo afora, com a deflagração e com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, se acirraram mais os debates a respeito dessa pauta. Com isso, eu como professora de educação física, né, que trabalho numa universidade pública, muito embora como professora colaboradora, tenho uma formação de nível de doutorado, né, como são os meus colegas de trabalho, mas que percebo que não é um lugar comum para os meus pares negros, não é? E quando foi feito esse convite para mim, pela Marcela, eu e minha filha, que está aqui ao meu lado, que já vai se apresentar, que faz curso de Ciências Sociais, está no terceiro ano de Ciências Sociais na Universidade de São Paulo, e ela está envolvida, diretamente envolvida com pesquisas e estudos e o movimento negro no estado de São Paulo, com uma pesquisa em âmbito internacional. E nós resolvemos estar falando dessa temática, aceitamos falar dessa temática de maneira conjunta, de maneira colaborativa também. Porque é uma pauta que nos remete a nós enquanto identidade coletiva, né? Enquanto família, por sermos uma família de negros, e que é uma pauta que é relevante, muito embora nós não saibamos somente falar sobre isso, mas já que fomos convidadas, isso é muito importante que falemos a respeito disso. Eu vou pedir para a Maria Júlia se apresentar e ela tem uma fala que vem primeiramente a minha e na sequência eu estarei conversando com vocês a respeito da pauta sobre racismo. Meu nome é Maria Júlia, eu sou, igual minha mãe falou, estudante de Ciências Sociais na USP, estou no terceiro ano agora. Eu milito num coletivo de juventude que chama Afronte, que é um coletivo nacional que está em diversos estados, diversas universidades. E eu sou assistente de pesquisa no SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Análise e Pesquisa, trabalhando num núcleo que chama Afro, que estuda gênero, raça e injustiças sociais. E eu trabalho especificamente num projeto que fala sobre memória e identidade afro-brasileira. Então a gente trabalha com a captação, organização, digitalização e preservação de acervos de ativistas e organizações do movimento negro, tanto em São Paulo como pelo Brasil todo. Né, o projeto começou em julho do ano passado, antes disso, né, mas começou a ser colocado em prática em julho do ano passado, e desde então a gente já conseguiu trabalhar com 3 acervos de militantes, de organizações. Então a gente trabalha com o acervo da Soweto, que é uma organização do movimento negro em São Paulo, com o Gueledés, que é o Instituto da Mulher, fundado pela Sueli Carneiro em 1988, e com acervos de ativistas individuais que estão organizados em coletivos, em organizações, mas que são acervos pessoais desses militantes. Né? E a ideia é partir um pouco desse meu trabalho com memória e com narrativa que eu tenho feito nesse projeto com pesquisadores, principalmente de São Paulo, mas de outros lugares também. Né? Então, a ideia é que a partir da compreensão de que a consolidação é, do projeto, tanto do ponto de vista político, social e econômico do Brasil enquanto nação, se deu fortemente vinculada ao mito da democracia racial, que é a ideia de que o Brasil teria uma capacidade excepcional, diferentemente de outros países como os Estados Unidos e a África do Sul, que tiveram regimes de segregação racial, né, que o Brasil teria uma capacidade excepcional de harmonizar as relações entre as três raças aqui no Brasil, né? Então, entre os negros, os brancos e os indígenas. Ou seja, de superar qualquer forma de conflito ou de desigualdade racial e se tornar
um tipo de paraíso onde só existiria, supostamente, a raça brasileira, né? A disseminação desse mito, que é uma ideologia, enfim, que também influencia outros processos para além do campo das ideias, né? A difusão desse mito se deu, dependeu de um processo tanto de apagamento quanto de embranquecimento da história, das memórias e das narrativas dos povos indígenas e do povo negro, né? E então a miscigenação se tornou uma ferramenta de embranquecimento e de reforço de determinadas hierarquias e relações raciais que davam e continuam dando determinados privilégios para os sujeitos brancos, né? E com isso criou-se um cenário de conflito, de disputa de narrativas, né? Então, apesar do Estado e das instituições de socialização como a escola e também os sujeitos, os representantes políticos difundirem essa narrativa do mito da democracia racial enquanto algo, enfim, que foi necessário para a consolidação do Brasil enquanto uma nação soberana, enfim, apesar do Estado disseminar esse mito, os povos negros, os povos indígenas encontraram formas de preservar as suas memórias e de apresentar outros tipos de narrativas e uma outra perspectiva da história, né? Reconhecendo também os elementos e os processos de violência, as origens coloniais, o processo de escravização, que foi imprescindível para o desenvolvimento social, econômico e político do Brasil, né? E desenvolvimento, às vezes, não no sentido tão positivo, né? Mas, enfim, fez parte do desenvolvimento do Brasil, esses processos violentos fizeram parte do desenvolvimento do Brasil, né? Portanto, a memória do Estado, ela surge de um processo de seleção daquilo que faz com que o Brasil transmita a imagem de uma nação coesa, de uma nação organizada, de uma nação daquela frase que está na nossa própria bandeira, né, de ordem e progresso, né? Então, a ideia era selecionar os fatos e os sujeitos históricos que reforçassem esse tipo de imagem do Brasil, né? Mas aqui é importante a gente destacar que a gente não está falando só de memória enquanto uma abstração, né? A gente fala também de memória enquanto algo no campo das ideias, algo sentimental, no sentido da lembrança, mas é também algo que tem um caráter, um teor social, né? Então, que é evidenciado nas relações cotidianas, nas relações com as instituições, nas relações de poder, né? Portanto, a memória para os sujeitos oprimidos e consequentemente, para nós negros, cumpre um papel também de ressaltar as relações entre as desigualdades que a gente enfrenta hoje, né, que estão muito evidentes, muito explícitas, se tornam cada vez mais evidentes, cada vez mais explícitas, as relações entre essas desigualdades de hoje e as injustiças e os processos anteriores, que nós não enquanto sujeitos, mas nós enquanto sujeitos individuais, mas nós enquanto sujeitos coletivos passamos. Mas não só isso, não só ressaltar essas relações, como também trazer à tona, resgatar e reconhecer uma trajetória, um histórico de muita luta, de muita organização, de muita resistência desses sujeitos também, né? Então, esse discurso de que os negros no Brasil ou que os indígenas no Brasil são passivos e aceitam esse tipo de violação, que aceitam, se conformam com o racismo, é um discurso que parte de uma não compreensão de toda essa trajetória desses diferentes povos, né? Então, desde o período da escravização já existem diversas formas de organização, né? Então, os quilombos, as revoltas dos escravizados, a partir da abolição formal em 1888, surgem organizações negras tanto regionais quanto nacionais. Então, em 1932 surge a Frente Negra Brasileira, a gente tem outros coletivos, o Teatro Experimental do Negro, a gente tem o Movimento Negro Unificado, que é criado em 1978, inclusive depois de um episódio muito emblemático de violência policial na cidade de São Paulo, no distrito de Guaianazes, contra um jovem negro, né? Então é importante destacar que existe uma trajetória, existe uma memória, existem narrativas
que conseguem, ao mesmo tempo, ressaltar o papel que o racismo e que a escravização e esses outros processos de violência tem na trajetória e na história do Brasil, dos diferentes sujeitos no Brasil, mas também resgatar e preservar e reconhecer a importância da articulação política, da luta e da resistência do povo negro no